Conversar com Mônica Bergamo. A Mônica tem mais informações sobre a expulsão de milhares de brasileiros de Portugal. Prepare-se aí, hein, Sheila? Né? Luana Piovani. Luana Piovani voltando toda acorrentada. O Laura Ferreira com a proteção bucal igual a do Anthony Hopkins lá. Odinei Edson trazido com algemado pelas costas. 10 mãos algemadas. Calma, Megane. Vamos acreditar e vai ser uma frustração. Não, nossos amigos vão permanecer lá, enfim, que as pessoas permaneçam onde queiram. Mas e aí, Mônica, que temos de informações sobre essa onda de expulsão de brasileiros? Pois é, Megane, essa expulsão de estrangeiros de Portugal que preocupou bastante o governo, né, e a nossa diplomacia, que se movimentou muito naquele país, acabou sendo inevitável, né? Então, acabou sendo inevitável que brasileiros também fossem atingidos pelas medidas do governo português. 5 mil devem ser notificados para saírem por bem ou para correrem o risco de sair por mal. Não sei se é acorrentado, como você está falando, né, Megali? Porque Portugal está sinalizando que vai ter um comportamento um pouco diferente do Donald Trump, que de fato acorrentou brasileiros e mandou todo mundo para cá. Então, esse número, de qualquer forma, de 5 mil pessoas, é um número maior do que imaginado pela diplomacia brasileira inicialmente, mas qual que foi o problema? O problema é que aumentou o número total de imigrantes que vão ser atingidos pela medida. Inicialmente, o governo português disse que expulsaria 18 mil pessoas, agora já disse que vai expulsar 34 mil pessoas. O número de brasileiros que vão ser expulsos, portanto, também aumenta, mas segue sendo cerca de 15% desse total. Então, o que me disse uma autoridade que são 5 mil brasileiros, a grande maioria com documentação de fato irregular ou entrada irregular no país, e a diplomacia e o governo brasileiro estão tentando olhar o copo meio cheio, Megali. Quer dizer, os brasileiros são 40% do total de estrangeiros em Portugal. Inclusive tem uma informação que me surpreendeu um pouco, quer dizer, os números oficiais dizem que são 500 mil brasileiros mais ou menos em Portugal, mas o nosso governo já trabalha com a possibilidade de que 1 milhão de brasileiros estejam em Portugal nesse momento. Então é uma multidão enorme, né? São 50% dos estrangeiros que estão em Portugal são brasileiros e, portanto, se 15% vão ser atingidos, acaba que não tem muito o que ser feito, porque ainda assim é um número percentualmente, vamos dizer assim, eu não vou chamar de vantajoso, né, Megali, mas não tão dramático para como poderia ser, né, se realmente as medidas fossem muito duras, especialmente contra os brasileiros. Então, o que me disse essa autoridade? Que, em outras palavras, a situação é delicada e adversa para os imigrantes na Europa e em Portugal e também nos Estados Unidos, mas, percentualmente, pelo menos, é menos dramática para os brasileiros em relação a qualquer outro grupo de expatriados que vão ser atingidos de forma mais dura. Agora, por quê? Porque Portugal é bonzinho, porque as autoridades portuguesas são boazinhas, porque os portugueses são mais tolerantes do que os norte-americanos? Não. Porque, nas palavras dessa autoridade, Portugal precisa de imigrantes brasileiros. Aquela contradição de sempre, né, Megali? As populações odeiam os imigrantes, muitas vezes uma parte da população desses países tem aversão aos imigrantes, mas precisa dos imigrantes porque sem eles a economia não anda. Você se recorda como, quando o Trump começou com essa história de vou expulsar todo mundo dos Estados Unidos, houve reação de muitos setores econômicos que iam ter problemas graves de mão de obra se o Trump cumprisse a promessa. Então, cumpriu de uma certa forma, fez muito, mas não chegou aos níveis que se imaginava de expulsão. E mesma coisa em Portugal, para os brasileiros, pelo menos é a aposta da nossa diplomacia, Megali. Bom, o que me impressiona é a quantidade de brasileiros que comemora esse tipo de decisão. Ah, tá lá ilegalmente, tem que voltar mesmo. Cara, legalmente, cara, você entrar ilegalmente num país não é o equivalente a você roubar uma pessoa, você botar uma faca na barriga. Isso é um delito menor e muito tolerado durante muito tempo. Aliás, foi dessa maneira que os Estados Unidos viraram o que viraram, construíram o país que construíram. E estamos falando aqui de um país cujos antepassados vieram aqui ao Brasil e mataram nossos índios, estupraram nossas índias, roubaram tudo que a gente tinha, fizeram e aconteceram. Agora você vai tratar o cara como um criminoso perigoso porque ele está querendo ganhar a vida trabalhando no seu país.
é no mínimo uma ingratidão. E me impressiona bastante a quantidade de patriotas por aqui que fica tão satisfeito com a defesa da soberania dos outros. Mas enfim, tomara que esses que a gente citou voltem aí. Eu não gostaria de ver a Luana Piovani numa jaula, cercada por cachorros no compartimento de carga de um navio. Pegando escorbuto. Meu Deus. No Brasil. Mas você sabe que tem uma polêmica, inclusive agora quando o Eduardo Bolsonaro tá aí na mira, né, o Megali, porque ele chegou a defender, né, que brasileiros fossem enviados para El Salvador, que ele já tinha conversado com a administração Trump sobre isso, não sei se você se recorda. Ele propõe que os imigrantes ilegais, né, que imigrantes do Brasil sejam presos em El Salvador e para serem enviados para a mega prisão lá sejam presos nos Estados Unidos e que possam ser enviados à mega prisão de El Salvador, para não terem que voltar para cá, né, para o Brasil. Então isso está sendo também falado aí agora nesse processo que ele está respondendo, nesse inquérito, né, que ele está sendo investigado aqui no Brasil por tentar trazer sanções, né, tentar fazer com que o governo Trump baixe sanções contra Alexandre de Moraes. Então, nesse discurso, nessa acusação, né, de que ele trabalha mais para os Estados Unidos do que para o Brasil, está incluída essa afirmação dele de que estava em contato já com autoridades do governo Trump para que as pessoas pudessem ser enviadas para lá, os imigrantes, né, brasileiros que fossem... Ele falou aqui, eu cheguei a fazer alguns contatos dentro da administração Trump com relação a isso, para ver se a gente consegue também levar com que essas organizações criminosas brasileiras, que seja dado a elas o tratamento de organizações terroristas nos Estados Unidos, né, e quem sabe identificar essa conexão com essas organizações criminosas para que esses brasileiros bandidos cumpram penas nos presídios de El Salvador. Lembrando que muitos foram enviados para El Salvador sem... até pessoas inocentes foram enviadas para essa mega prisão, né, o que deu muita polêmica lá nos Estados Unidos entre juízes e o governo Trump. Esse aí, o nosso grande patriota, o embaixador da pátria, dos bons costumes, né, que quer mandar brasileiros, mesmo inocentes, lá para El Salvador. De qualquer maneira, detestaria ver a Luana Piovani amarrada. Para, Megali! Luiz, de novo. Ô, Luiz. Roupas de couro. Luiz. Mônica Bergamo. Chega. Desculpa, ninguém gente. Amarrado, Megali, ninguém. Nem a Luana. De jeito algum. Falando a palavra secreta. Parou, para. Mônica Bergamo volta amanhã com outras informações. É piada, tá, gente? Brincadeirinha. Sempre exclusivas. Boa terça-feira pra você, Mônica. Até.